depressão é uma realidade cada vez mais presente em nossos consultórios, né? Ele é responsável também é responsável por um número expressivo nas clínicas de internamento, além de representar um grande risco para o paciente, né, uma vez que ela é apontada como uma das principais causas do suicídio. Eu vou começar a situar a questão da depressão pela atualidade e pelos dados estatísticos que nos apresentam a Organização Mundial da Saúde. Segundo a OMS, a depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo. Em 10 anos, de 2005 a 2015, este número cresceu 18%. E no Brasil, a estimativa é de que 11 milhões de brasileiros são afetados, né, pela depressão. Ela é considerada o mal do século, uma epidemia silenciosa e apontada como a principal causa do suicídio. É importante que a gente faça uma pergunta, né, que, diante da extensão deste problema na atualidade, não podemos deixar de nos perguntar o que este significante depressão diz da nossa época. Eu acho que essa é uma pergunta que eu não vou responder, mas eu vou lançar várias interrogações e que a gente pode discutir depois, e que a gente está vivendo, vivendo o cúmulo de uma sociedade hedonista, onde o mínimo de tristeza é diagnosticado como depressão, né? É preciso a gente pensar sobre isso. Está existindo um excesso de diagnósticos a fim de fomentar o mercado farmacêutico, o mercado capitalista. Será que a depressão fala da aceleração do mundo, né, e do afrouxamento dos laços sociais? Né? Mais ainda, será que ela fala de uma certa fragilidade do simbólico, porque ele é frágil mesmo, mas diante da queda de referenciais sólidos, ele estaria aí se colocando, se apresentando, né, nesse espaço, nesse vácuo aí, onde os ideais caem e o sujeito entristece por não encontrar suas referências, né? Ou será que o sujeito está contaminado e por esse excesso de objetos fabricados, aonde ao tempo todo se produz algo que pode estar tamponando a falta, né? Então, assim, é interessante a gente pensar que é importante que algo falte. Porque se a gente pode pensar que a vertente que eu vou tomar aqui, que a depressão é algo que diz sobre o extravio do desejo, o desejo só pode aparecer quando a falta se instala, né? Então, assim, diz muito, né? Então, assim, a tristeza, a depressão, esse diagnóstico diz muito da nossa época. E a gente tem que pensar sobre isso, e a gente tem que ir além, né, além do diagnóstico, além desses ditos da depressão, de como ela se apresenta. Na perspectiva da psiquiatria, a depressão é considerada uma doença, né, um transtorno mental que não pode nem deve ser confundida simplesmente com sentimento de tristeza, né? A psiquiatria, em todo o seu arcabouço médico, científico, encontra do DSM, no CID, suas diretrizes, um diagnóstico preciso, na maioria das vezes com a finalidade de medicar e aliviar o paciente dos seus sintomas, né? Tentando livrar o paciente do sofrimento que o aflige, né? Então, assim, é uma categorização bastante extensa e descritiva, né, a fim de delimitar toda uma fenomenologia que, para além do diagnóstico, busca o tratamento mais adequado para cada caso. Mas é importante que a gente se pergunte, né, como a psicanálise se insere neste campo dos transtornos mentais, onde o discurso médico tende a ser preponderante. Então, assim, é um desafio. Eu sempre falo assim, é preciso a gente delimitar o campo, né, o campo de trabalho, e ver aonde o trabalho de um pode ser sustentar e ser suporte da atuação do trabalho do outro, né? Então, assim, numa equipe que trabalha de uma forma interdisciplinar, é imprescindível a abertura ao diálogo, a troca de saberes e o respeito diante dos discursos. As diferenças, elas surgem, elas se apresentam, e é importante que elas estejam aí, né? Elas são fundamentais e elas não devem obscurecer o campo de entendimento sobre o adoecimento dos sujeitos,
Na verdade, não se fala em fechamento, se fala em abertura, né? Então, assim, é nessa perspectiva que a gente tem que tratar e abordar as questões da doença, dos transtornos, dos sintomas, enfim. A noção de depressão, ela não é unívoca, nem para a psicanálise e também não é para a medicina, né? Sobre esses termos, nós encontramos manifestações clínicas diversas, que vão da ansiedade à tristeza, da agitação à prostração, de mal-estares à instabilidade psíquica, da insônia à sonolência, de sentimentos de culpas, recriminações, enfim. As fronteiras desse mal, elas são imprecisas, né? Elas não são precisas, porque existe uma multiplicidade de fenômenos aí associados. Então, assim, dentro de um quadro de depressão, você pode ter um quadro de ansiedade, você pode ter uma fobia, você pode ter um paciente toxicômano, um paciente que faça o abuso de substâncias. Então, assim, é difícil, às vezes, a gente dar um entendimento do que é a dita depressão, né, só a partir do dizer do estou triste, do não consigo sair de casa, de um choro. Então, assim, é preciso a gente ampliar o entendimento sobre esses transtornos, né? Mas muito mais, eu sempre falo assim, muito mais, além da gente pensar dessa fronteira imprecisa, né, da depressão, eu sempre digo, ele é difícil porque a gente entra no campo da subjetividade. É por isso que é difícil da gente categorizar. É por isso que toda descrição, todo esforço descritivo e científico, né, do discurso médico em tentar nos apresentar vários sintomas, vários fenômenos da depressão, não nos diz muita coisa. Por quê? Porque nós entramos no campo da subjetividade. E aí a gente pode pensar que, através, né, dessa imagem, né, de um iceberg, a gente poderia pensar essa ponta do iceberg como isso que está aí dito pelo médico, que está descrito, como isso que está dito pelo próprio paciente, porque, às vezes, o paciente, quando chega para a gente, ele não consegue ir além, né? Ele chega, tem depressão, e aí, né? Assim, e convocando muito mais o analista a dizer sobre isso do que ele mesmo poder construir uma resposta. Então, assim, o campo da subjetividade é esse campo que está submerso na figura do iceberg. É um campo extenso, vasto, e que diz muito sobre o sujeito. É esse campo que nos interessa, né? Eu sempre falo assim, a ponta do iceberg são os ditos do sujeito. O que está submerso é o dizer, é o que está aí, é o que está implicado a subjetividade do sujeito, o que está implicado a questão do gozo, que é essa satisfação às avessas, que tem algo de mortificante, né? Está implicado aí a questão do desejo também, que, de alguma forma, não se apresenta, não se coloca, porque tem algo aí que não está funcionando bem nessa relação do sujeito com o outro. Então, assim, ele está tomado aí nessa relação com o outro, numa posição assim, de objeto na fantasia com o outro. Então, assim, ele está colado e o desejo não aparece. Você colado com o outro, o desejo não aparece, o sujeito cede do seu desejo. Então, assim, a gente pode começar a pensar, né, a depressão, que é a partir da psicanálise, como a partir do que está submerso. É isso que interessa a psicanálise, é isso que importa, é isso que delimita o nosso campo de atuação, né, e o nosso campo de entendimento do que seja esse transtorno, essa doença. O significante da depressão, né, ele se impõe na clínica, né, ele oferece aos sujeitos uma inscrição coletiva. Estou deprimido, sou um deprimido, né? Mas, assim, como eu coloquei, essa inscrição não basta para abarcar o campo da singularidade. Ela diz pouco sobre a subjetividade do sujeito. O que me diz um sujeito? Diz assim, olha, tem 3 dias que eu não saio de casa, eu só choro, eu estou com uma dor no peito que eu não sei o que fazer com isso, né, eu tenho vontade de me jogar pela janela, enfim. Tudo isso está no campo descritivo, né? Ele vai, sim, está com depressão, né? Todo mundo vai dizer, poxa, você está com depressão.
quando ele chega num consultório, isso não me diz muita coisa sobre ele. Me diz que ele está triste, que ele pode estar correndo um risco, né, de cometer o suicídio, né? Provavelmente eu vou encaminhar esse paciente que está assim para um psiquiatra para ser medicado, se ele está nesse ponto de risco. Mas, independente disso tudo, isso não me diz do sujeito, né? Eu preciso escutar, né, essa rede significante aí que abarca todo esse processo. Porque, senão, eu caio no discurso médico, e eu acho, e esse é um perigo que a gente, né, um cuidado que a gente tem que ter dentro da nossa clínica, dentro do trabalho com os transtornos mentais. Porque essa é uma linha muito tênue para a gente escorregar e para a gente cair para o discurso médico. Porque o discurso médico é muito importante, de algum modo. Né? Ele sinaliza e ele pontua diversas coisas, mas a gente não é esse meu campo de estudo, não é esse meu campo de interesse. Então, assim, é um cuidado que nós precisamos ter, né, no abordar, no trabalhar nessa área de saúde mental, né, de poder delimitar qual é o nosso campo de atuação, qual é o nosso campo de estudo, qual é o nosso objeto de estudo. Né? Que para a psicanálise é o inconsciente. E como é que essa rede, como é que se coloca isso, como é que se coloca o inconsciente, como é que se coloca o campo da linguagem, essa rede de significantes dentro do campo dentro desse diagnóstico da depressão. Então, a pergunta que eu faço, né, é essa: o que a depressão diz do sujeito? Então, assim, de alguma forma, eu já respondi. O significante, né, a palavra, o conceito em si, não me diz muita coisa. A gente precisa ir além. Eu gosto de usar uma passagem de Lacan, que ele fala num texto do Aturdido, que eu acho que é de, não me lembro bem o ano, os psicanalistas aqui me ajudem, né, onde ele vai falar que o que se diga fica escondido no que se diz atrás do que se ouve. Parece louco, né, gente? Mas diz muita coisa do que eu estou falando aqui, do que interessa à psicanálise, né? Então, assim, o que se diga fica escondido atrás do que se diz. O que se diz são os ditos do sujeito. O que se diz é o que DSM nos traz, o que a medicina está dizendo. Esse é o que se diz. O que se diga é o que fica escondido. Digamos assim, né? Vou voltar a imagem assim aqui, né? É o que está submerso. Esse que se diga está submerso, né, no que se diz, escondido no que se ouve. Então, assim, essa é uma direção muito precisa na clínica, que a gente precisa estar atento a isso para delimitar o nosso espaço de trabalho e de atuação. Aqui, então, já falei. Bem, então, qual o norte que nós podemos tomar a partir da clínica psicanalítica? Né? Então, assim, é preciso situar a dita depressão no campo do sujeito, né? E aí o sujeito, a gente implica, eu gosto de falar também do sujeito enquanto falacer, porque está implicado o corpo, está aí, um corpo que adoece, né? Um corpo que está imobilizado. Né? Então, assim, esse é um termo bastante interessante da gente tratar também da questão do sujeito. Né? A questão do gozo, porque é esse ponto que impacta, esse ponto fixo, aquilo que se repete, aquele ponto mortificante no sujeito. E o campo do desejo, né? que na verdade, é esse percurso que eu tentei fazer para a gente poder entender um pouquinho a questão da depressão. É importante eu colocar que a depressão na clínica psicanalítica, ela não é um sintoma analítico. Né? Primeiramente, ela é muito mais tratada, a depressão, como para Lacan, como ele disse, é um afeto. Né? A depressão é uma tristeza, né? Que tem a ver com afeto. Ela não representa uma entidade clínica, então, assim, ela não as entidades clínicas dentro da psicanálise, aí você tem a neurose, você tem a psicose, você tem a perversão. Ela não tem uma identificação, ela não é categorizada dessa forma. Ela pode estar em qualquer uma dessas estruturas. Né? E, freudianamente falando, né, ela pode ser entendida como um efeito no eu. Né? Então, assim, tem algo de um eu empobrecido e que o paradigma é o luto e que eu vou trazer para vocês um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais essas questões aqui.
a abordagem da depressão, então, dentro da perspectiva psicanalítica, né? É preciso tomar a depressão, né? Eu já anunciei um pouco isso antes para vocês, a partir dos ditos e da particularidade, da singularidade de cada sujeito. Então, assim, você vai recolher esses ditos, né, para ver o que está aí, que dizer, qual é a enunciação desse sujeito. O que realmente isso está dizendo dele? Né? A enunciação tem a ver com esse dizer, com isso que fica escondido atrás desses ditos. Né? A primeira coisa, a gente precisa ter isso em mente, né? Nos guiar, né? É um guia, de alguma forma, para a gente poder entender a psicanálise dentro dessa clínica. Então, assim, é preciso examinar o modo de implicação desse sujeito na manifestação da sua queixa. Então, assim, os pacientes deprimidos são muito queixosos, né? Eles ficam se remoendo na queixa o tempo todo, que não conseguem sair, que estão tristes, assim, né? E não tem nenhuma implicação. Então, eles culpam algo da infância, eles culpam que perdeu o emprego, eles culpam que o chefe é perverso, eles culpam uma mãe que não deu atenção o suficiente, mas eles não se implicam nessa questão. Né? Então, assim, tem a ver, a gente precisa ver qual a posição subjetiva dele diante daquilo que ele está se queixando. Então, assim, é importante que isso, em algum momento, seja marcado, né? Que isso possa aparecer. Né? E é importante também que a gente possa situar, né, a tristeza, a depressão, né, nas estruturas clínicas que vale para cada sujeito. Então, assim, se trata de uma neurose, se a depressão, se a tristeza está aí, se coloca dentro de uma estrutura neurótica, dentro de uma estrutura, assim, da psicose, né, ou dentro próprio do fenômeno, né, nas questões da perversão, como é que isso se coloca, porque isso vai nos dar, é o que a gente chama de diagnóstico diferencial, isso vai nos dar um norte na clínica, né, um norte na nossa atuação e nas nossas intervenções. Então, é preciso relacionar a queixa do sujeito, a queixa do sujeito está muito ligada com a sua posição de gozo, com aquele ponto mortificante, com aquilo que não anda. Né? Então, assim, é importante a gente relacionar isso com uma certa posição subjetiva, né, a posição do sujeito a respeito do seu gozo e, assim, com respeito ao seu saber inconsciente. Tudo isso significa que a gente deve elaborar como cada sujeito se inscreve no seu sofrimento. Isso é extremamente importante. Qual é a posição que ele está aí? Geralmente, a depressão, os sujeitos estão muito mais numa relação, na relação com o outro, na relação de objeto na fantasia. Então, assim, porque ele está colado a esse outro, ele não consegue se desligar, tem algo aí que não dá espaço para o desejo aparecer, para a falta aparecer e, consequentemente, o desejo poder circular aí. Eu vou trazer um pouco, né, eu acho que nós temos muitos estudantes aqui, 70%, né, das pessoas inscritas são estudantes, e eu achei importante a gente trazer um pouco a questão dos aportes teóricos, que nos mostram um pouco a base, né, aonde a gente toma para poder estudar essa questão da tristeza, da depressão. Né? Lógico, tem uma vasta bibliografia e, na verdade, uma vasta bibliografia e vários eixos que a gente pode tomar para poder pensar a questão da depressão. Né? Eu escolhi essa da questão dos extravios do desejo, né? E como é que isso fica. Eu tomo como referência o texto de Freud, Luto e Melancolia, né, que representa um paradigma para pensarmos o que é a depressão no campo estrutural. Né? Então, assim, a ideia repousa sobre o fato de que tanto a melancolia quanto ao luto concernem ao campo da perda. Então, tem algo aí que se perdeu. Tem algo que se perdeu, tanto no luto como a melancolia. A diferença é que no luto você sabe o que perdeu. Né? Então, assim, você tem a perda de um ente querido, você tem a perda do emprego, você tem um relacionamento, né, que termina e que você precisa se desligar dessa relação e que isso é muito penoso, é muito doloroso. Né? Mas você tem, digamos assim, um referencial simbólico, estruturalmente falando, para poder dar conta disso, para poder se desfazer desse vínculo com aquilo que você perdeu.
né? Já na melancolia, é um pouco diferente, né? Então, assim, o luto é uma maneira ordinária de atravessar a perda, é um trabalho simbólico da produção de um vazio. Então, há todo um percurso para que você possa fazer o desinvestimento naquilo que você perdeu e poder instalar um vazio aí para que você possa investir em novos objetos. Então, assim, no luto é possível fazer isso, né? Ele implica todo um trabalho psíquico de desinvestimento no objeto para poder reinvestir em outro novamente. Então, assim, a gente diz que aqui no luto há a elaboração de uma perda. Aí vocês me perguntam, sim, mas o que o luto tem a ver com a depressão? Né? Então, assim, a gente tem que pensar que muitas vezes a depressão ela é todo esse percurso doloroso, de tempo, de desinvestimento de algum, de você poder falar sobre isso que você perdeu, falar sobre essa dor, né? Mas, assim, dentro de uma estrutura da neurose, é possível essa elaboração dessa perda. Então, no estado neurótico, o sujeito se aprende como objeto na fantasia. Se a depressão na neurose, né, ela não é um sintoma, ela não deixa também de ser um sinal de que algo não vai bem, um sinal de real, um traço da posição do sujeito, né, como objeto aí nessa relação com o outro. Então, assim, a melancolia, por sua vez, é o meio de abordar a perda e a separação quando o sujeito não tem meios estruturais, simbólicos, de fazer o trabalho de luto. Na melancolia, a libido fica solta, a libido solta, ela retorna para o eu, há uma identificação no objeto, na verdade, o sujeito tem dificuldade de se desprender daquilo que perdeu. E, na verdade, ele não consegue também localizar aonde está essa perda, de que ordem é essa perda. Né? E é importante a gente colocar também que tem uma diferença importante entre o luto, né, entre a depressão neurótica, que a gente pode dizer, e a depressão psicótica, é que a perturbação do sentimento de si. Na verdade, é o que a gente chama, é o que mexe com a questão da autoestima do sujeito. A melancolia, né, a gente pode dizer que se na depressão a gente pode dizer que o sujeito cede do seu desejo. Na melancolia há um rechaço, né, do inconsciente por questões estruturais aí. A melancolia se singulariza por uma sensação profundamente dolorosa. A cessação, o cancelamento do interesse pelo mundo exterior, a perda da capacidade de amar, a inibição de toda atividade, uma diminuição do sentimento de si, e que se exterioriza em autorrecriminações, o autoenvelhecimento, culminando numa expectativa delirante de punição. É incrível quando a gente escuta um paciente melancólico. É um paciente extremamente cansativo, né? É uma escuta que a gente tem que estar atenta, porque o paciente repete e repete aquele ponto de mortificação, e ele não sai desse ponto. Né? Então, assim, é o que a gente fala, assim, é algo quase delirante, né? Como ele vislumbra a sua miséria e a sua deterioração. Né? O luto ele mostra vários traços similares com a melancolia. Né? Mas falta a perturbação do sentimento de si. Então, assim, o seu eu, né, enquanto eu, no luto, na depressão neurótica, ele não é afetado, ele não é combatido como é na melancolia. Uma outra referência importante, né, para a gente poder pensar a questão da depressão, né, eu trago Freud em Inibição, Sintoma e Angústia, que ele toma como ponto de apelo inicial da depressão a inibição. E aí ele vai definir a depressão, né, como um limite funcional do eu, é uma inibição generalizada. Né? E ele apresenta duas perspectivas. Uma, como uma medida de precaução, ou seja, como uma defesa para não entrar em conflitos com o super-eu. O super-eu é aquela entidade autoritária, né, de grandes exigências para o sujeito. Né? Então, assim, para não entrar em conflito com esse super-eu, ele se inibe, ele se recolhe. Né? E uma outra perspectiva, que eu já coloquei para vocês no luto, que é como um empobrecimento de energia. Mas, né, para além do campo estrutural, né, então vamos para além um pouquinho disso. O interesse da psicanálise está mais voltado para o que o sujeito diz
desse seu mal-estar do que em categorizar, né? É o que eu sempre tenho pontuado. Qual é o campo de interesse e de atuação, né, da psicanálise e de abordar esses transtornos, né? Então, assim, a indicação de um impasse naquilo que causa o movimento do sujeito, né, tudo que o sujeito fala, tudo que o sujeito diz, toda essa queixa, é uma indicação de um impasse daquilo que causa o movimento do sujeito, que é a causa do seu desejo. Então, para a psicanálise, o que move um sujeito deve ser colocado sempre no campo do desejo. Agora eu trago outras referências para a gente poder pensar também e discutir a questão da depressão, né? Eu trago Lacan, aonde ele vai falar, ele vai abordar a questão da depressão pelo viés da ética, qualificando a tristeza como o afeto correlato à depressão, né? Esse afeto, para Lacan, é simplesmente uma falta moral, pois o sujeito recua ante o dever ético de bem dizer o desejo. Eu tenho muito cuidado e sempre falo, né, quando eu vou abordar a questão da depressão e da tristeza, quando eu faço essa citação de Lacan, onde ele coloca a depressão e a tristeza como uma falta, uma covardia moral. Porque as pessoas podem, né, não entender. Então, pronto, a gente está sempre dizendo que não se trata de uma fraqueza, que não se trata, né, dentro dessa perspectiva. E como é que você me traz como algo de uma falta e de uma covardia moral? É importante que a gente situe aonde Lacan está colocando, né, de que forma ele coloca essa perspectiva. E a perspectiva que ele coloca é: a ética da psicanálise é a ética do bem dizer. Quando você recua, né, o entendimento que ele tem quando você recua desse bem dizer, que é bem dizer sobre o que de você poder tomar palavra para falar do que lhe move, ou do que lhe faz adoecer, do que lhe deixa triste. Quando você recua disso, é nesse sentido que ele fala como uma uma falha, porque você recua diante essa ética que ele coloca, que é a ética do bem dizer. Então, o deprimido é aquele que não se orienta no inconsciente e cujo desejo se encontra extraviado. Mais precisamente, é aquele que permanece desorientado ao seu desejo inconsciente. Então, a tristeza aparece aí como uma recusa ao saber sobre o desejo inconsciente. Então, assim, o paciente deprimido, às vezes, chega na clínica, a dificuldade que ele tem de poder falar sobre a sua tristeza, de poder abrir a rede de significantes aí do que isso possa estar implicado. Ele tá muito mais numa posição ligado, fixado numa posição de um gozo mortífero, né, a partir da queixa que ele traz, do que realmente poder falar e deslumbrar. Então, assim, o tratamento da depressão, né, o tratamento dessa tristeza é um tratamento longo, né, que demora, que precisa tempo, que precisa de paciência, né? Às vezes você precisa ajudar o paciente ali, onde as coisas não estão andando, você precisa fazer certos movimentos, né, para que a própria transferência se instale e que o paciente possa realmente poder falar daquilo, né, que o está perturbando, enfim. Então, a depressão pode ser entendida como a suspensão daquilo que causa o desejo. O sujeito cede de seu desejo e, portanto, produz um certo abandono de si, abandono das suas atividades, abandono dos seus interesses e também um abandono em relação ao dizer. Ele está como deprimido e de nada ele quer saber, né? Então, assim, eu tomo a questão agora da direção do tratamento, né? Então, o processo de análise, ele visa que o sujeito possa falar desse mal-estar, a fim de gerar um movimento em direção a esse desejo, aquilo que lhe causa. Então, assim, abordar o sujeito através da palavra sob transferência visa introduzir uma interrogação em relação ao gozo e ao desejo. É por isso que Lacan desenvolve a ética da psicanálise como a ética do bem-dizer, né? Que se trata de dizer daquilo no qual o sujeito está envolvido, né? Dele poder dizer qual é o ponto de impasse que causa o que lhe aflige.
Muitas vezes, o paciente chega, ele não sabe dizer desse mal, não sabe como se colocar, né? Então, assim, são sessões, assim, às vezes, muito difíceis, aonde há uma repetição aí de um ponto mortificante. Como, né, como a gente ultrapassar esse ponto? Como levar o paciente a ultrapassar esse ponto? Né? Então, um analisante, né, um sujeito, quando ele entra em análise, então, ele é um sujeito que ele quer saber, que se interroga e se interroga sobre a causa do seu mal-estar. Essa é uma virada importante, né, dentro do trabalho. Então, assim, a gente pode dizer inicialmente, né, que o trabalho da análise, primeiro o sujeito chega, né, que eu denominei aí, né, a partir de Lacan, né, de quando ele trabalha a questão dos instantes de ver, o tempo de compreender e o momento de concluir. E aí eu tentei cernir o trabalho do que a gente faz nesses 3 tempos. Né? Então, primeiro o paciente chega, né, com esse seu mal-estar, com a tristeza, né, com esse diagnóstico da depressão, com tudo isso que o perturba. Então, assim, algo não vai bem para o sujeito, ele tem uma queixa, existe um gozo aí posto, né, uma mortificação nesses ditos do sujeito. O tempo de compreender é quando o sujeito começa, realmente ele demanda uma análise. E o que significa isso? A transferência se estabeleceu. Né? Existe uma pergunta, um querer saber do desejo e do gozo. Né? O momento de concluir, né, a gente faz a referência, não quer dizer que a análise está concluída, não. Na verdade, o momento de concluir é um relançamento para um novo momento, um instante de ver. Mas esse momento é extremamente importante, que é o momento da retificação subjetiva, aonde o analista, através de um corte, de uma interpretação, ele possa movimentar algo, né, do sujeito. Eu tenho o caso de uma paciente, assim, muito interessante, que ela termina, né, o noivo termina um relacionamento, e assim, aí ela cai num processo, né, de tristeza, né, de depressão, e aí ela começa a falar sobre isso, o não entendimento. Poxa, eu sempre fui tão legalzinha, e o legalzinha para cá aparecia, e o legalzinha para lá, e eu sou legalzinha com meu chefe, eu sou legalzinha com minha família, e aí eu só faço uma intervenção assim, legalzinha? Cai, o que aparece o ponto aí, para essa paciente, né? O seu ponto de mortificação, né? E de como ela se colocava nessa relação com o outro. Né? Então, assim, algo desloca aí para esse paciente e abre um novo campo de saber, abre uma nova rede de significantes que instala aí, né, uma nova posição subjetiva diante daquele mal, daquele sofrimento. Né? E aí ela começa a perceber a relação desse legalzinho, o que significava isso nela na relação com o outro. Né? Enfim. E aí implica uma nova posição, né? E um novo instante de ver aonde está implicado aí o desejo. Porque, a partir, né, desse movimento, ela vai poder falar realmente disso que causa o seu sofrimento. Né? E que, a princípio, nem ela sabe dizer. Bem, eu finalizo a apresentação de hoje trazendo essa frase de Lacan, que é bastante significativa para a gente entender esse percurso, e um percurso analítico do tratamento, que é somente o amor permite ao gozo condescender aos desejos. Então, somente o amor de transferência, é somente na transferência que algo do gozo possa se deslocar, né, e esse sujeito possa se abrir e abrir uma brecha para a questão do desejo. Bem, gente, muito obrigada a todos pela atenção. É isso.